Fala, minha gente, sejam bem-vindos a esse episódio super especial do CIEGcast. Eu estou aqui com um cara que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer, porque ele é empreendedor, raiz. E eu estou aqui com o Fabrício Ianetta, 34 anos de experiência na área médica, né? Mas é empreendedor e não é médico. Você não é médico, cara. Que bom, né? Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo convite. Agradeço, Rafael. Prazer te conhecer pessoalmente. Parabéns pela tua história. Valeu, obrigado. Muito bom estar sentado aqui com você. Valeu. Ô, cara, me conta que negócio é esse tão inusual? Você é um empreendedor da área de saúde, mas não é médico. Bom, vamos lá. Vamos começar. Conta aí. Lá atrás, o porquê que surgiu tudo isso. Quando eu tinha 17, 18 anos, meu pai chegou para mim e falou assim: você não gostaria de ser médico? Você imagina um pai, que meu pai realmente hoje, ele é a maior referência do mundo na área da ginecologia, idealizou vários feitos na área da ginecologia, várias técnicas que a medicina hoje replica, e as mulheres hoje em dia acabam tendo isso para o benefício da saúde delas. E um dia eu olhei para o lado e falei assim: poxa, eu tenho um pai que eu acho que eu nunca vou chegar perto ou próximo daquilo que ele fez na vida dele. É de se admirar um pai assim. Sim. Você tem o seu herói ali. E meu pai falou: você precisa ser médico. Só que eu te faço uma pergunta, Henrique. A pergunta que foi feita para mim era uma pergunta que eu poderia falar assim: não, eu preciso continuar aquilo que meu pai está pedindo, ou eu preciso ser feliz com aquilo que realmente eu quero. Essa é a diferença. Eu acho que a grande maioria das pessoas passam por esse problema de fazer aquilo que a família impõe e não aquilo que de repente ele possa ser feliz. E aí eu falei: cara, eu vou enfrentar barreiras. Eu sempre fui um cara, que nunca segui padrão na vida. A dor é grande. As pessoas que não seguem padrão precisam estar acostumadas com as pancadas que vão vir posteriormente, desde que você se prepare e entenda que essas pancadas não são aquilo que você imagina. O mercado cria tudo isso. Certo. Eu olhei e falei: cara, tudo bem, pai, então vamos lá, o que você pode me ajudar? Que eu não quero ser médico. E a gente teve uma tecnologia lá atrás que a gente trouxe para o Brasil. Quando eu fui para a Itália, eu fiquei lá, fui falar com os italianos, meu pai virou e falou assim: você quer ir para a Itália mesmo? Eu falei: me coloca no jogo. Nos 17, 18 anos, Henrique. Eu falei: vamos falar com os italianos lá. Fui fazer uma reunião com todos os caras italianos, sentei o presidente, o vice-presidente, o diretor. Foi a primeira vez que eu escutei as terminologias maravilhosas que o mercado coloca. C-level, o C-level, CEO, CFO, tudo que você se lascou. Exatamente. E aí eu falei: caramba, que mundo que eu tô. Mas ao mesmo tempo, quando eu escutei isso, falei: cara, que legal. Esse mundo é bacana. Eu falei: vamos conversar com o presidente lá. Cheguei e falei com o presidente: gostei da sua postura. E por incrível que pareça, o nome do produto, e aí vem a parte de vendas lá de trás que se coloca agora. Eu perguntei para eles: qual que é o e-mail da empresa aqui? Ele falou: o e-mail da empresa é o nome da empresa. Eu falei: mas você vende um produto. Por que você não coloca o nome do produto no e-mail? Porque o cliente vai se identificar e vai falar: cara, vamos comprar esse produto. Cara, caramba, tinha que ser brasileiro. Pô, a gente tá na Itália. Meu. Você tá entendendo? Nós estamos na Itália. Mas tudo bem. Resumindo, cheguei lá, peguei essa tecnologia, trouxe para o Brasil. Ela não engrenava, ela até se vendia, mas tinha um poder daquilo que o Brasil tem, que é a inveja. Sou filho de um cara importante, então não vamos deixar esse cara ou esse filho desse cara prosperar. E é o que aconteceu. Me fecharam as portas durante, pasme você. Não sei se você escutou isso até hoje, mas eu vou te falar uma coisa. 12 anos da minha vida eu escutei a palavra não. 12 anos. 12 anos, não são nem 12 dias, 12 meses, são 12 anos escutando a palavra não. Eu escutava uma palavra sim, mas a grande maioria era a palavra não. Falei: o que está acontecendo? Aí eu cheguei a um momento que eu falei: ou eu faço a virada de chave da minha vida, ou eu vou ser a mesmice que o mercado quer. Quando eu entendi que... Isso, qual era a tua idade, cara? 19, comecei com 18 para 19, quando estava com 29 eu estava escutando não ainda. Só que eu tinha colegas, quando eu olhava para o lado, eu falava: cara, aquele cara ganha 50 mil reais de salário. E eu estava ganhando 2 mil reais, 2.500 reais. Você imagina para um jovem, para nós homens, que tem um espírito de liderança, um espírito de crescimento, você vira e fala assim: por que eu ganho 2.500 reais e aquele cara ganha 70, 60 mil reais? O que ele tem que eu não tenho? Acabou. Sabe o que ele tinha que eu não tinha? Nada. O dia que eu sentei do lado de uma pessoa que eu vi esse cara faturando milhões, ou uma grande quantidade financeira,
E eu sentei, olhei para o lado e falei assim, o que esse cara faz de diferença, Henrique? Absolutamente nada, só que ele fazia bem feito. Só que ele fazia bem feito e ele envolvia as pessoas que estavam ao redor dele. Então as pessoas se encantavam com aquilo que estava sendo passado. E hoje se fala na palavra encantamento. E é o básico, né? O básico, né? Muitas vezes. O básico bem feito. O básico funciona. Acabou. Só que todo mundo pegou essa palavra encantamento e eu te faço uma pergunta. Quem realmente sabe o que é encantamento? Na minha opinião, na minha humilde opinião, quem pode dizer isso é o cliente. Mas como você mensura isso? Porque é o que eu falo hoje. Hoje as empresas prestam serviço, mas elas não têm relação interpessoal com o cliente. Elas finalizam a parte técnica, acabou, cumpri minha meta, bati sininho, todo mundo feliz. É isso que é venda? Na minha concepção, não. Então, essa mudança de chave que eu tive lá atrás, quando eu falei, eu preciso ganhar mais dinheiro, porque essa crença que tem no Brasil é absurda. De falar dinheiro, não se pode falar de dinheiro, você tem que ter uma postura, você tem que mostrar sua cultura, seu conhecimento. Você não acha que isso vem muito da inveja, não, cara? Total. Você não pode vestir essa camisa. Você não pode estar com um tênis legal. Você não pode estar com um sapato bonito. Parece que você tem que estar. Você não pode dirigir um carro bom, você não pode fazer uma viagem boa. Isso é verdade. Parece que você tem que estar dentro da caixa, né? Se você não está na média e você não é igual à maioria, você é estranho. Posso fazer uma... Você me permite? Pode, claro. Posso fazer um bate-bola aqui para você entender claro. o que me fez a mudança de chave? Por favor. Existe uma diferença entre capacidade e permissão. Você quer ver um teste rápido que eu fazia com as pessoas? Se eu falar, Henrique, coloca no papel aí, por gentileza, que é o que eu fazia com as pessoas que trabalhavam comigo, para eu entender com quem eu estava falando. Eu vou te fazer só uma questão, coloca o carro que você gostaria de ter na tua vida. Aí o cara escreve assim, eu gostaria de ter um Audi. Aí você gostaria... Que carro que você gostaria, Henrique? Você está fazendo essa pergunta para mim? Hoje eu estou fazendo. Pronto, então vou fazer o seguinte. Eu gostaria de ter um Audi RS6 2025. Se for para falar de Audi, esse é o meu sonho, cara. Sim, você quer ver que interessante? Vou te fazer uma pergunta. Quanto custa escrever um Rolls Royce aí? Nada. O quanto custa escrever eu quero um avião? Nada. Só que a gente não se permite, porque o mercado faz a gente ser empregado da situação. O mercado empurra a gente para a gente depender daquela situação e não para que a gente não se desenvolva. Então você tem capacidade gigantesca, mas o nível de permissão precisa ser aflorado. Quando a gente faz isso no meio empresarial, para que as pessoas que trabalham com a gente, nós identifiquemos qual é a permissão que esse cara tem, Henrique do céu. Mas assim, vamos tangibiliza isso para questão prática hoje. Você é um cara, você é mentor de negócios, você é palestrante, é um cara muito bem articulado, construiu um negócio de sucesso. Dentro do seu ambiente corporativo, o que faz uma empresa virar referência, cara? O que transforma uma empresa em líder de mercado? Cara, que legal essa pergunta. Como eu queria falar isso um dia para uma pessoa como você. Primeiro, obrigado por essa pergunta. Primeiro, você me perdoa, mas precisa ter tesão na vida. Você precisa ser alucinado em sucesso. Você precisa ser alucinado em falar, eu não posso aceitar a vida que eu tenho hoje. E isso, para as pessoas que trabalham com você, todo mundo fala em cultura, não fala? Sim. Como é que você transmite uma cultura se você não é a cultura da empresa? Como que você pega um papel, lê, olha, precisamos fazer isso na empresa, modificar esse setor, colocar isso em prática, mensurar, tem métrica, tem SDR, aí fica fazendo todas as siglas bonitas para os funcionários. Mas você não é a cultura. Você não faz, cara. Você não faz. Posso te dar um exemplo? Só trabalhei com mulheres. Mas antes de contratar essa mulher, eu queria saber a história de vida dela. Mas você vai me perguntar, por quê? Porque se eu preciso do dinheiro, eu te trago a sua resposta. Só que eu te trago a sua resposta por um tempo determinado. O que significa um tempo determinado? Eu preciso daquela grana, eu preciso te entregar resultado, eu cumpri minha meta, você ficou feliz, a empresa cresceu. Mas e eu? Estou feliz para isso? É aquilo que eu queria? Eu estou encaixado onde eu precisava? Eu sei aquela posição que você me colocou, se eu poderia estar em outro lugar performando muito mais. Então o que você diz é o seguinte, você precisa conhecer antes a pessoa, o ser humano, antes de você colocar no lugar, para garantir, por exemplo, que ela esteja com as motivações corretas ou se ela está alinhada com aquilo que você quer para sua empresa, é isso? Ninguém faz isso. Todo mundo se preocupa em cumprir a meta da empresa.
E aí um dia, sabe como é que eu contratei uma mulher que isso me deu? Nunca vou esquecer isso na minha vida. Essa mulher, ela precisou do emprego, ela falou, eu quero performar, eu quero estar junto com você. Mas eu falei assim, me fala um pouco da sua vida. Essa mulher tinha separado, menina nova, lotada de responsabilidade, só que ela precisava dar uma vida melhor para o filho dela. Aonde você colocaria essa mulher na tua empresa? Eu colocaria ela com o cargo superior, porque o que ela vai te entregar, ela quer realizar o sonho dela. Só que para ela realizar o sonho dela, aí vem a cultura, que todo mundo fala hoje, ela tem que realizar o sonho que eu queria que fosse determinado, para ela fazer a conexão junto comigo com os mesmos sonhos e desejos. Olha como que se coaduna as coisas. Conexão de propósito. Acabou. Eu não vou te contar essa história. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha dinheiro para colocar gasolina. Quantas pessoas começam a trabalhar e não tem dinheiro para colocar gasolina? Quantas pessoas, na hora que estão fazendo a visita para o cliente, estão indo de uma maneira onde ela deveria se apresentar de forma diferente, mas ela não tem ninguém que ensina como é que pode ser. Ela só foi contratada para te entregar a sua meta. Henrique, é muita falha. Só que as pessoas não entendem, estão tangibilizando o que você me falou. Eu quero sentar do lado da pessoa, eu quero enxergá-la como ser humano. Porque quando você mexe em dois pilares das pessoas, no sonho e no desejo, se você fomenta isso na vida dela, ela te traz o que você quer. Mas eu nunca usei isso para o meu benefício. Aí está a diferença porque eu cresci. Eu sempre usei para o nosso benefício. Quando a gente pensa em conjunto, o resultado é muito mais consistente. Quando eu penso individual, o resultado é pontual. Cara, isso que você está falando é tão forte, porque eu fiz uma pergunta para você, o seguinte, eu perguntei, o que a gente faz para ter uma empresa que é referência no mercado? Você está falando de pessoas. E disse o seguinte, eu fiz outra pergunta, quando você está falando da sua história, o que esse cara tem diferente de mim? Ele consegue ter pessoas ao lado dele. No frigir dos ovos é o seguinte, se você não quer investir em pessoas, primeiro, investir em si mesmo, você entender quem você é, você manifestar bons valores, você manifestar bons comportamentos, para que isso reverbere nas suas relações e você seja, de fato, um bom líder, você não vai tirar o seu negócio de lugar. Ah, eu quero ter uma empresa referência, eu quero ter uma empresa líder. Seja referência você primeiro. Seja líder você primeiro. As pessoas elas têm que olhar para você e elas têm que admirar, elas têm que respeitar e elas têm que dizer assim, eu me identifico com quem ele é, por isso eu escuto o que ele fala. Porque quando você faz algo, você fala algo diferente daquilo que você faz, ou quando você pega e coloca algo que só traz benefício para você, e você não pensa no time, você não pensa no conjunto, ao invés de ajuntar, você espalha. E aí para onde que o negócio vai? Não vai para canto nenhum, porque ninguém faz nada sozinho. E aí o que a empresa fala? Este funcionário não serve para trabalhar com a gente. Não é sempre assim? Porque ele não trouxe resultado? Mas eu vou te fazer uma pergunta. O que é ser líder, né? O que é ser líder? Vou te dar um exemplo. Parabéns primeiro pela empresa de vocês. Eu só queria fazer esse adendo porque quando eu conheci o Rafa, primeiro agradeço ao Rafael pelo convite, um excelente profissional, uma pessoa que quando a gente conversa, a gente tem prazer em trocar informações. Mas quando você vai fazer uma apresentação para um cliente, você pode ter o melhor produto, tá? Eu tenho ouro na minha mão. Certo. Mas eu tô gordo. Tá bom. Como é que eu apresento um ouro eu não estando bem fisicamente para um cliente de alto potencial? Como é que eu apresento sem uma roupa adequada para eu ter uma venda onde o cliente ele vira e fala assim, como que eu vou pedir desconto para esse cara se a imagem que ele me transparece é uma imagem extremamente de segurança? É isso. Só que o que acontece no mercado, Henrique? A grande maioria das pessoas não são valorizadas pelas empresas. Por qual motivo? Porque eu nunca vou esquecer, Abílio Diniz dizia isso. Qual é o momento mais estressante, mais importante que uma empresa tem hoje? É na hora da contratação. Na hora que você faz o contrato. Você tem que estressar ao máximo. Poxa, mas isso leva tempo. Eu levei muito tempo para ter uma equipe gigante. Só que na hora que engrenou, você recupera todo o espaço, todo o tempo que você achou que você estava perdendo. Então nada se perde. É uma questão de ajuste. Então tem empresa de sucesso, eu acho que a gente precisava tirar as terminologias que existem e começar a entender se o ser humano se conecta com a gente. É verdade, concordo com você. Eu, na minha modesta opinião, eu não entendo, assim, eu não vou tecnicamente. Eu vou mais intrinsecamente na pessoa. Porque esse cara precisa olhar para mim e vai falar assim, eu vou lutar pelo Henrique.
Mas é isso. É isso quando eu acho que muda o jogo, Fabrício. Porque, veja, por mais que você diga que é um comportamento que é natural, mas é porque você é um líder nato, você nasceu com esse ímpeto, você tem. Mas é possível você que está aí desenvolver. Exato. Você consegue se desenvolver, você consegue aprender. Assim como tem pessoas que crescem com um talento maravilhoso para poder tocar um violão, para poder tocar um piano, para cantar, mas você não nasceu com o mesmo talento, mas se você estudar e se você se dedicar, você vai conseguir fazer a mesma coisa. Talvez você faça até melhor dependendo da tua disciplina. Porque tantas pessoas que são talentosas e não são disciplinadas, não estudaram e não se aperfeiçoaram, acabaram não atingindo bons resultados, independente do talento. O que muda o jogo não é o talento, o que muda o jogo é a consistência, ou seja, você saber o que tem que ser feito e você fazer por um longo tempo, né? Se você para em algum momento, certo? A chance de você conseguir resultado é nula. Então, enquanto você não parar, enquanto você continuar progredindo, você vai ter resultado. É óbvio. 2 mais 2 são 4 aqui nos Estados Unidos, na China, na Europa, em todo canto, né? Mas posso fazer um adendo? Claro. Você me permite? Por favor. Para que eu possa crescer, para que o meu talento possa ser aflorado, para essa pessoa que está olhando falando assim, poxa, eu gostaria de ter essa vontade, esse desejo, essa ambição. Eu vou dar um conselho. Eu fiquei 20 anos da minha vida sem tirar férias. Eu trabalhei no Natal. Eu trabalhei no Ano Novo. Eu trabalhei enquanto todo mundo queria se divertir. Mas aquele velho conhecido que todo mundo sabe quem é, que é o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, se a gente escutar os sábios, a gente vai colher um resultado. É verdade. O resultado é a longo prazo. Você planta para você colher aquele resultado que você busca. Você não consegue trazer o resultado presente se você não está preparado. Então, isso que você está falando, todo mundo tem o seu talento, então vou dar um conselho. Esteja ao lado de pessoas que buscam o mesmo propósito. E é difícil você romper a bolha da mediocridade, hein, cara? Você falou tudo, mas quando a gente rompe, eu vou te falar, olha, pelo meu irmão que está lá em cima, porque eu gostaria de muito estar do lado do meu irmão hoje conversando com ele, mas infelizmente ele partiu. Quando eu entendi que existe possibilidade de nós estarmos ao lado de pessoas que realmente acrescentam, eu comecei a entender que a grande maioria não servia para nada. É a minoria que traz resultado. É verdade. Grandes pensadores tinham grandes amigos? Não. A maioria deles solitários. Por qual motivo? Cara, porque não conseguem se encaixar. Essa é a palavra. Esse é o lance. E você não se encaixar é o grande segredo do negócio. Pois é, por isso que você fala que você quebrou padrão a vida inteira, né? A vida eu entendo inteira, perfeitamente. É. E é uma solidão, né, cara? Total. Por mais que você entenda, assim, por mais que você tenha pessoas boas do seu lado, bons amigos, bons familiares, Sim. tudo, mas assim, nos momentos em que você está tendo ideias, no momento que você está pensando no seu negócio, no momento que você está pensando no futuro, naquilo que você está construindo, você está só. Sozinho. Essa é a grande realidade. Essa é a bênção, mas ao mesmo tempo também é o karma de quem tem inquietude. Porque quem tem não consegue simplesmente parar de ter ou desligar. E ela não escolhe o momento de vir. Às vezes você está no momento com a família, você está no momento ali, vem uma ideia, vem um negócio e a sua mente vai para longe. Daqui a pouco você tem que se disciplinar e ser intencional para voltar, para dar atenção para quem está perto de você. Mas é de fato um desafio. Agora, Fabrício, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. E eu queria muito ouvir a tua opinião. Estou curioso para saber. Isso é um O prazer. que você acha das fórmulas prontas, cara, do mercado? Posso ser sincero? Por favor. Você me permite? Por favor. Hoje em dia, o que está acontecendo, vou fazer um paralelo e vou na sua pergunta. Tá bom. Você percebe que as construtoras do mercado, você vai me perguntar, o que tem a ver a construtora com essa pergunta que você está me fazendo? As construtoras antigamente faziam apartamentos para quantos dormitórios? Não sei responder. 2 ou 3 dormitórios. Tá bom. Hoje as pessoas estão fazendo construtoras para 1 dormitório. As pessoas estão cada vez mais isoladas. Então, Certo. quando você faz essa pergunta, que você falou assim, o que você faz? Repete sua pergunta, que agora eu vou te falar. Com relação às fórmulas prontas. Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, o Ctrl-C, Ctrl-V. Isso. Como as pessoas estão isoladas, agora você vai entender essa conexão. As pessoas estão carentes de informação. Tá. Cada vez mais sozinhas.
Aham. Então, tudo aquilo que me move na minha emoção me conecta, Henrique. Entendi. Então, eu vou para um curso, olha, eu crio... Você gosta dessa palavra? Porque antes de eu vir aqui, eu gosto de estudar a pessoa que vai entrevistar, porque é importante a gente saber com quem a gente está falando. Sim. Quando a pessoa constrói narrativas, dependendo da minha experiência, eu vou entender que aquela narrativa está correta. Quem disse? Então, eu desperto um desejo, uma ação, uma vontade de mudança, e na hora que eu chego lá, eu tenho uma decepção. Então, as pessoas estão aproveitando muito do individualismo das pessoas e mostrando que através de cursos, falsos cursos de internet, consigam mudar a vida delas do ponto A para o ponto B. Aí eu te pergunto, quantos cursos hoje tem no mercado que valeram a pena que você fez? Sabe quantos cursos eu fiz que valeram a pena? Não vou ser hipócrita aqui. Só que se eu colocar numa quantidade de 10 cursos, 2 valeram a pena. Só que mesmo esses 2, ninguém sabe tudo. A gente tem que se aprimorar nesses cursos. É isso. Então o mercado hoje, com todo respeito para você que está vendo isso, antes de você realizar qualquer curso, procure entender quem é a pessoa. Não fica caindo no funil do AIDA. Lembra desse funil? Atração, interesse, desejo e ação. Se eu coloco a pessoa nesse funil, você faz o que eu quero. Porque tudo é métrica. Tudo eu enxergo o ser humano, mapeio ele e coloco ele para o resultado que eu quero obter. Então, na minha opinião, a sua pergunta que você fez, eu tomaria muito cuidado com o que está ocorrendo hoje no mercado devido a essa deficiência que as pessoas entenderam o comportamento cerebral, sistema córtex, sistema límbico, sistema da emoção e o sistema da decisão, mexe com esses 2 fatores e acaba colocando o cliente no funil, compra um curso e não tem resultado. O que eu vejo muito nos movimentos de fórmulas prontas, que eu acho que esse para mim eu acho que é o grande problema, que é o seguinte: você já tem que ter um certo repertório de vida para poder você filtrar as informações. Então, por exemplo, quando a gente fala de gestão é gestão em qualquer lugar, de qualquer empresa, qualquer lugar do mundo, né? Gestão é uma coisa que existe para bater meta. Então, para que gestão existe? Para bater meta. Como é que você vai fazer gestão na sua empresa? Não sei. Porque existe um gap de conhecimento que depende do teu negócio, depende das pessoas que você tem, das tecnologias que você tem à disposição, depende do tanto de dinheiro que você tem, depende do ambiente que você está, do mercado que você está que você está inserido e tal. Agora, existem formas de você desenvolver um pensamento mais lógico na hora de fazer gestão. Sim. Então, por exemplo, vamos fazer um plano de ação. Existe uma técnica para você fazer um plano de ação. Agora, tem uma técnica para tirar o plano de ação do papel? Não tem. Você tem que ter vontade das pessoas, você tem que ter acompanhamento, você tem que ter uma liderança forte. Mas assim, o plano, às vezes a turma é muito boa de escrever e de fazer planejamento estratégico, cara, e o cara faz um planejamento estratégico, planejamento tático, a coisa mais linda. No papel tá tudo lindo. Como é que tira o planejamento do papel? Você tem que ter gente boa. E para você ter gente boa, você tem que ser um bom ser humano. Você tem que ser bom, cara. Você tem que ser líder, cara. Você tem que pegar e chamar a turma e arregimentar as pessoas, fazerem as pessoas todos os dias enxergarem o que você enxerga e garantir que o plano está sendo cumprido. Senão, não adianta. O problema da fórmula pronta é o seguinte, Fabrício. É o seguinte, o cara chega, conta a trajetória dele e diz assim, eu fiz isso, faça igual que você vai chegar lá. Mentira. Faça na prática, que eu quero ver se ele faz. Dá a chave para ele. Dá a chave para ele e fala assim, tá aqui, ó, a empresa tá do zero, faz ela dar lucro. Se você fizer ela dar lucro, realmente o seu curso vale a pena. A grande maioria não vai saber fazer. Por quê? O que acontece? As pessoas vão em cursos diferentes, analisam informações de cada um, empacotam essa informação e vendem para a pessoa. É verdade. É isso que está acontecendo hoje. O que eu fazia na minha empresa? E demora, né, cara? Cada negócio tem uma curva de aprendizado longa, demora pra caramba. Véio. Henrique, eu tive um exemplo, é que eu vejo, acho que é aquilo que eu te falo, né? Quando a gente escuta de pessoas que realmente tiveram um sucesso verídico, palpável, mensurável, não na teoria, mas sim na prática, é aquilo que eu tentei seguir na minha vida. Uma das empresas que eu tentei seguir, falei, eu vou replicar esse modelo de negócio na minha empresa e vou ver como é que os funcionários lidam com isso. Você vai falar, mas por que você foi nessa linha? McDonald's. O que o McDonald's fazia para o funcionário fazer o melhor lanche? Você tá falando sério, cara? Olha o que esse cara tá falando aqui. O cara tem uma empresa da área médica, na área de saúde. Área médica. Diz assim, cara, a grande empresa que eu modelei foi o McDonald's. Cara, agora eu tô curioso. Você tá curioso? Tô. Ninguém faz hands-on. O que é hands-on? Bota a mão na massa. Bota a mão na massa.
Tudo bem, eu contrato seu funcionário, mostro para ele como é que funciona as especificações da empresa, mostro para ele que ele tem que cumprir a meta. Ele cumprir na meta, ele ganha tal premiação. Ele não cumprir na meta, ele tem que bater a meta novamente. Como é que ele fez para bater a meta? Como é que ele sabe o perfil de cada cliente? Como é que ele sabe como é que eu tenho que falar com o cliente? Na hora que eu ligo, como é que eu entendo qual que é o perfil, de qual momento eu posso falar com aquele cliente? O McDonald's, ele pegava e colocava todo mundo para fazer o lanche antes de atender o cliente. Tinha uma escola. Eu falei, peraí, eu sei como é que funcionam os médicos. Com todo respeito aos médicos, tá? É um profissional excelente. Mas tem uma deficiência muito grande de não entender o que está por trás da medicina. Porque quando você estuda medicina, você só estuda medicina. Agora, o que eu posso fazer com a medicina para ela me rentabilizar? Nenhum médico sabe. Eu falei, peraí, meu funcionário, senta aqui. Você está numa clínica, que tem uma secretária, que tem um médico, você precisa apresentar. Faz essa apresentação para mim, porque eu estou de fora enxergando como que você está trabalhando com o meu cliente. O funcionário falou, pô, que legal. O que eu fiz? Primeiro, eu fiz ele despertar a coragem dele. Tem um estudo que diz que as 500 maiores empresas do mundo valorizam as pessoas que têm coragem. Coragem de determinação, coragem de furar a bolha, coragem de crescimento, coragem de ser diferente daquilo que está sendo apresentado. Então eu preparava o meu funcionário para depois ele entrar em campo. Todo mundo coloca o funcionário em campo e espera que ele dê resultado. Desculpa, Henrique. Você me perdoa, mas se as pessoas olhassem um pouquinho para trás, elas remodelariam isso. E para você que é contador que está vendo isso, vou fazer só um gancho. Eu vi esses dias um cliente de vocês que eu achei super legal a colocação dele. Se você me permitir, eu gostaria de compartilhar. Ele falou assim, poxa, eu estava no escritório e eu via que... Aí eu tenho que parabenizar vocês. Pô, a SIEG traz algo que nenhuma empresa me trouxe. Olha a visão desse cara. Aí eu escutei ele e falou assim... Eu estava no escritório, eu saí do meu escritório, percebi que com a SIEG eu conseguia trazer mais resposta para o meu cliente, pedi demissão do meu escritório e montei o meu escritório. E hoje eu estou conseguindo trazer aquilo que o meu cliente precisava. Olha a visão desse cara. Pô, esse cara, eu não sei seu nome, mas parabéns pelo que você fez. Só que eu vou fazer uma pergunta para você, Henrique. A visão dele técnica, ele trouxe. Sim. Mas e a visão de gestão, cadê? Então, o contador hoje, na minha visão, eu valorizaria muito mais o contador do que ele é colocado como um simples contador. Ele é um contador empresarial. Eu vou ligar para o meu contador. Peraí, deixa eu dar uma olhada no meu contador empresarial, porque ele deve estar ocupado. Eu preciso saber se ele consegue ter tempo para falar comigo. Antes de você tomar uma decisão, por exemplo, você pegar e ligar para o cara. Tá certíssimo. Esse é o papel do contador. Eu concordo com você. O contador é colocado como um cara que só faz a parte técnica. Mas ele tem muito mais daquilo que ele pode acrescentar para o empresário. Olha só, a gente está aqui com um cara que é empresário, que tem mais de 30 anos de experiência no dia a dia, e ele está dizendo claramente aqui, cara, eu como empresário, eu gostaria que os meus contadores, que os contadores do Brasil se comportassem verdadeiramente como médico das empresas. Sim, eu queria, sabe o que eu pensei? E eu fiz isso. E aí você vai falar, poxa, essa ideia é boa. Você tem que mensurar o quanto você está ganhando, quanto você tem de custo, quanto você tem de faturamento, qual é a porcentagem que é referente a essa situação para que eu possa falar assim, eu quero trazer um contador para estar dentro da minha empresa. Esse núcleo do contador trazer internamente, para que ele se conecte aos meus valores e aos meus princípios, para que ele traga essa resposta empresarialmente e fale assim, Fabrício, essa palavra é importante, eu estou me antecipando à sua visão. Se você fizer esse caminho, aí eu demonstro na prática. Olha, a gente vai tomar essa atitude baseada na lei tal, referente a tal situação, e nós vamos alcançar esse resultado. Eu te juro por Deus, o contador, na hora que ele mudar esse mindset, o cliente vai valorizá-lo, o cliente vai respeitá-lo, e o cliente vai falar assim, eu preciso de um profissional desse dentro da minha empresa. E não assim, manda lá para o contador e vamos ver no final, quando ele mandar a nossa folha de pagamento, se está certo. Não é assim, gente. Não é assim. Então, verdade. Eu valorizo muito o contador e eu espero que hoje os contadores entendam que há uma gama muito grande de trabalho para que eles possam implementar junto com o empresário. Só que precisa mudar o mindset. Entendi. Agora, veja só. E quando as coisas na empresa elas não dão certo, cara? Porque às vezes a gente faz um plano, a gente contrata a gente erra. Né? Não tem como você contratar sempre gente boa. Por mais que você tenha um processo de recrutamento, seleção bom, você conheça, mas existem obstáculos no meio do caminho. E às vezes aqueles resultados que você estava planejando e que você almejava,
você não está conseguindo alcançar ali naquele momento, né? Que tipo de skills e que tipo de habilidades um empreendedor, um empresário, ele tem que ter para ele contornar esses momentos? Que pergunta legal. Como eu gosto de responder essas coisas, porque é tão gostoso quando tem essa interação. O que traz a perfeição, Henrique? Tentativa e erro? Repetição. Repetição. Perfeito. Vamos dar um exemplo paralelo? O Cafu, para ser um grande lateral, quantas vezes ele precisou ser o grande lateral da seleção brasileira? Ele passou por 13 peneiras falando não para ele, só que ele nunca desistiu. Mas ele sabia quem ele era o cara. Ele sabia que ele tinha habilidade. Se o empresário, aí vem naquilo que você comentou no início, se ele tem repertório, se ele tem conhecimento, se ele sabe que aquilo vai dar certo, ele só está apresentando para a pessoa errada. É isso. Desculpa. Eu tenho que confiar em mim, você tem que confiar no seu conhecimento. Você, contador, tem que confiar naquela informação que você está passando para o seu cliente. Você não pode achar que o cliente, quando ele te nega, você não tem informação. A negação, a negatividade sobre a informação, Henrique, é simplesmente ele está te dizendo assim, prova para mim mais uma vez que o que você está me falando vai dar resultado. Ele não está duvidando de você. A palavra não significa que você não tem capacidade. A palavra não é que eu não estou preparado adequadamente para te passar a informação. Então, quando está dando tudo errado, eu preciso rever novamente e analisar se realmente aqueles pontos que eu estou apresentando, para mim, deram resultado. Se para mim deram resultado, eu vou achar a pessoa que vai dar resultado incansavelmente. Não tem essa de escutar não para mim, cara. Se fosse assim, durante os 12 anos que eu escutei não, eu estaria dentro da rua parado. Seria o filho de um doutor importante, mas eu não teria o meu respaldo, a minha vontade, essa loucura que tem dentro da gente, Henrique, você me desculpa. Eu gostaria que todo mundo tivesse, mas, por favor, você que tem essa dúvida, olha para o seu pai e para sua mãe, cara. Vê a vida que eles têm. Vê como é que teu pai e tua mãe querem enxergar você. Vê como que você pode ser reconhecido como filho. Porque todo ser humano nessa vida, inclusive todos que estão aqui, todo mundo gosta de ser reconhecido. Você não gosta de ser reconhecido? Claro. Pô, o Henrique, cara, o CEO da empresa, transformou a CIEG. Não, eu não quero esse elogio. Eu estou muito bem aqui. Para! Lute por algo, lute por alguma coisa que faz a sua mudança, Henrique. Porra, esse negócio que tem dentro da gente, tudo bem, o que você falou tá dentro de você, tá dentro de mim, mas todo mundo, como você falou pro cara que tá assistindo aqui, todo mundo pode. Só que você tem que acreditar, só que o mercado quer que a gente seja empregado para sempre. Sabe por quê? Vou te explicar o porquê. Quando a gente era criança, a gente ia na escola, batia o sinal, não batia? A gente tinha que entrar. Sim. Aí dava na hora do almoço, batia o sinal novamente, a gente tinha que sair. Aí batia o sinal novamente, a gente tinha que voltar para a escola. E no final do dia, batia novamente, a gente tinha que ir embora. Cara, eu tô cumprindo regras sem eu perceber. Sem a gente perceber, a gente tá seguindo um padrão. Ser colocado numa... como se você estivesse num rebanho. Né? Sempre foi assim, Henrique. Quem se destaca? Quem quer dominar o rebanho. Mas para dominar o rebanho, você tem que estar preparado para tomar pancada. E engraçado, cara, o que você falou, e aí uma reflexão, né? Porque a gente vai para a escola, a gente aprende as mesmas coisas, a gente está assistindo as mesmas aulas, tem um conhecimento que a gente está adquirindo ali que muitas vezes a gente não vai usar nunca na nossa vida. Em contrapartida também, o ensino exige disciplina, né? Ele traz outras coisas, mas que no frigir dos ovos, para uma vida adulta que é tão cheia de complexidades, a gente aproveita muito pouco do conhecimento que a gente vem tendo. Inclusive na faculdade, passei por 2 faculdades, não consegui completar as 2, a primeira porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade e a segunda porque eu já estava ganhando dinheiro e aí eu tranquei a faculdade. Mas o conhecimento que eu tinha lá eram 2 faculdades da área de negócio, eram completamente desatualizados para aquela época, né? Então você veja, até o ensino acadêmico hoje, até da área de negócios, ele tem que se reformular para ele poder entender, por exemplo, a gente está numa crescente de inteligência artificial, de tecnologia. Total. Qual faculdade que está preparada para essa transformação e essa disrupção digital que vai acontecer de forma muito mais acelerada nos próximos anos, que nem a gente sabe onde é que vai dar. Nem a gente sabe onde é que vai dar. Como é que o ensino acadêmico vai contemplar isso? Então, a gente tem que fazer algumas reflexões de fato, porque as habilidades humanas, que é isso que a gente está falando aqui, elas são muito mais requeridas no ambiente corporativo volátil que muda o tempo todo. Né? Você concorda comigo que sempre falaram pra gente que a gente tem que trabalhar no que a gente ama?
se eu concordo com essa frase. A grande maioria fala isso. Ó, só trabalhe com o que você ama, porque senão você não vai ser feliz. Que falácia, cara. Quer dizer, então, que se eu tenho habilidade daquilo que eu também não sabia, e eu desenvolvo aquela habilidade, como muita gente pode se perguntar, mas eu não tenho habilidade para aquilo. Cara, se permita. Vai atrás para você Deixa entender. eu te contar uma coisa, cara, da minha história. Que é isso? Meu sonho Ah. era ser jornalista. Olha isso. Era ser Eu não tô jornalista acreditando. e professor de português. Eu queria ser as Sério duas coisas. mesmo? Eu queria ser professor de português Que legal. e queria ser jornalista. Eu passei na Universidade Federal de Alagoas para letras. E aí meu pai disse assim, não, filho, você não vai estudar letras. Meu pai não deixou. Você tá de brincadeira. Eu juro a você, ele não deixou. Ele, não, você vai vir para Recife morar comigo. E eu achava que ia ficar rico, né, morando com ele. O primeiro negócio a gente quebrou, né, que era um negócio de economizar energia e tal. E o segundo, e aí depois a gente começou a SIEG juntos, né? Começamos juntos no mesmo ambiente e construímos, ele, o Flávio, o meu irmão, o Tom, né? A gente começou o negócio juntos, né? Do absoluto zero. Mas, além disso, eu era músico. Então, teve um momento que eu queria ser ou professor de português ou jornalista ou músico. Na trajetória da vida, precisando trabalhar para poder pagar as contas e para fazer as coisas, eu aprendi a amar o que eu faço. Que legal. Hoje eu amo muito o que eu faço. Você viu a sua colocação? Eu aprendi a amar o que eu faço. O problema das pessoas é exatamente esse. Ah, não, porque a minha vocação é essa. Gente, eu acho que vocação é algo que você escolhe. Exato. Baseado no seu repertório, nos seus talentos e naquilo que... pelo menos o meu drive, sabe o seguinte? Sabe o que é que eu gosto de fazer? Aquilo que dá mais resultado. Entendeu? Então, Exato. Disciplina é eu fazer aquilo que tem que ser feito. Exato. Por um longo tempo. Né? Eu era para ser jogador de tênis. Comecei a ganhar dinheiro com tênis. Meu pai virou e falou assim para mim, ou você estuda ou você joga. Olha que legal. Um pai médico criando crenças na cabeça da pessoa sem ele perceber, porque ele poderia muito bem falar, eu não culpo meu pai, porque era a situação de vida que ele tinha naquele momento. Lógico. Ele poderia falar para mim, pode ir, eu vou com você. Eu ia ser o melhor jogador de tênis, porque eu só vivia tênis. E aí, tô pegando esse paralelo que você tá falando e falei, o que eu tenho a ver na área empresarial? Porque eu escutava meu tio falando, eu sou empresário. E naquela época, ser empresário, médico, engenheiro, nossa, você tinha um respaldo e um brilho sobre a tua informação que você ficava muito contente. Então, o que você está falando é muito importante para as pessoas que estão vendo isso. Muitas vezes o contador, ele está fazendo um trabalho sem ele entender qual é o propósito dele. É isso. É verdade. Então, poxa, entenda. Sabe, como que eu posso dizer? Passe essa barreira. Acredita mais em você. Mostre esse valor que você está mudando a vida do empresário. Só que saiba empacotar essa informação e apresente para o empresário. É isso. Porque é tão legal a tua trajetória. Por que você soube empacotar toda essa informação e o cara fala, pô, o Henrique é um cara que é referência aqui no Brasil. Mas você... Gente, ele era para ser jornalista. Será que as pessoas não... A gente tem tanto poder dentro da gente, só que as pessoas não querem que a gente cresça. É muito mais fácil eu deixar você na minha dependência do que eu fazer você estar ao meu lado. Eu nunca pensei isso. Porque se a pessoa estivesse do meu lado, fazendo o meu propósito, eu ia alcançar um resultado muito mais rápido. Fabrício, uma pergunta. Essa mudança que você teve, você saiu de um executivo, você era empresário e executivo do teu negócio. Proprietário da empresa. Proprietário e executivo, trabalhava, né, na empresa e tinha funções executivas. Provavelmente você tinha suas metas, seus objetivos Sempre. também. E você sai, e aí você pega e você faz uma virada para uma carreira de mentor, né, de palestra, consultor de empresas também, que hoje é algo que está acontecendo na sua vida e tal. Como é que tem sido essa mudança na sua rotina? Um dia eu estava nesse mercado chamado Saint Marché. Você deve conhecer aqui, né? Sim, conheço. Um amigo meu falou assim, pô, Fabrício, achei muito legal a sua trajetória, foi muito bacana o que você apresentou no mercado. Você não pode ir lá na empresa dar uma ajudada e a gente entender? Eu falei, lógico que eu posso ir. O segmento de saúde também ou outro Qualquer segmento? segmento, inclusive o segmento da contabilidade. Se isso existir para contadores que veem esse tipo de podcast, que é extremamente engrandecedor, ele acrescenta muito para as pessoas falarem assim, caramba, estava na minha frente a informação, eu preciso lapidá-la. Perfeito. Lapide. Porque um dia o cara chegou para mim e falou assim, você não pode ir? Eu falei, lógico. Só que, Henrique, você me desculpa. Quanto custa para eu colocar o programa da SIEG dentro de uma empresa? Custa. Quanto custa para tirar o Henrique daqui e fazer uma reunião com outra empresa? Custa. Seu tempo vale dinheiro.
Eu falei para ele, não tem problema nenhum, nós vamos colocar, mas custa tanto. Pô, mas como assim? Eu falei, sabe como a gente cobra de uma pessoa? O quanto a gente traz de resultado para ela. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se eu não trouxer acima de 80% de resultado da sua empresa, você não precisa me pagar, mas deixa o dinheiro aqui. Porque aí você vai ter a certeza do que eu estou te falando, não na teoria, mas sim na prática. Foi o que aconteceu. O cara, meu Deus, era tanta coisa que estava na minha frente, eu não prestava atenção. Eu falei, tem muito mais coisas. A gente pode fazer um trabalho. Mas quando eu fiz essa virada de chave, eu procurei saber para qual tipo de empresa poderia realizar esse complemento que o mercado não ensina. E com essa trajetória, com esse repertório que eu tive durante 34 anos, a gente pode fomentar com outras pessoas e falar, vamos sentar? Vamos analisar, vamos pivotar tudo isso daqui, vamos trazer um brilho maior para que o cliente entenda o que realmente, qual é o trabalho verdadeiro que você está fazendo. Cara, não tem problema nenhum fazer, mas hoje eu posso escolher. Hoje eu posso chegar e falar assim, eu quero trabalhar com essa empresa porque ela tem os mesmos princípios e valores. Por exemplo, seria um prazer enorme um dia estar sentado com a CIEG, vamos num cliente nosso para você identificar que problema tem e a gente mudar isso e o cliente fala assim, hoje eu sou outro profissional. Hoje eu me apresento diferente para o meu contador, para o meu cliente. Meu cliente me quer. Henrique, essa foi a maior frase que eu escutei da minha vida. O meu cliente queria que eu estivesse em outros lugares. Perfeito. Eu acho que o grande segredo do sucesso é esse. Fabrício, e se você pudesse deixar aí um conselho para a nossa audiência? Tem gente, tem empresários nos ouvindo, tem profissionais que trabalham em empresas nos ouvindo, tem estudantes nos ouvindo. E aí eu queria que você deixasse aí as suas considerações para essa turma. Se eu estivesse no seu lugar hoje, eu olharia para mim, olharia para você, que hoje está com dúvida daquilo que você tem que fazer na sua vida, você está com medo, com receio, você não está sabendo se você consegue alcançar aquele objetivo que você está em busca. Olha para você, cara, e olha ao seu redor e fala assim, essa vida que eu quero, é aqui que eu quero ficar? Eu, como contador, eu alcancei meu objetivo ou eu posso mais? Quando a resposta, só corrigindo, quando a resposta for, eu preciso mais, cara, acredita em você, cara. Ninguém vai te elogiar. Você não vai receber elogio. Só vai receber elogio quando você trouxer resultado. Mas enquanto você não traz resultado, na hora que você está tentando buscar esse resultado, acredita em você. Todo mundo tem o poder de mudança. Só que eu estou inteiro arrepiado falando isso. Porque assim, quando a gente não tem a resposta daquilo que a gente está buscando, a gente tem incerteza sobre o nosso conhecimento. Quando a gente aplica e a gente observa um pequeno detalhe de resultado, de mudança, a gente tem que acreditar que a gente pode fazer mais. Então o recado que eu dou é assim, tira a terminologia, procura entender o que você tem, procura se enxergar, quem te domina, quais são as emoções, quais são os seus pensamentos, aonde você quer chegar e o que você busca para a tua vida. E esquece o que os outros estão falando. Vai em busca do teu sonho. Parece coisa de coach, né? Mas eu fui em busca do meu sonho enquanto todo mundo falava que eu não ia, de repente, dar certo. Então, se eu tivesse escutado isso, hoje eu não teria o prazer de estar sentado na frente do Henrique. Então, parabéns pelo profissional que você é. Você é um exemplo. Obrigado. Você é um cara que saiu lá de trás também, construiu com o próprio esforço. E eu queria te agradecer, porque quem tem a honra de sentar na minha frente, na sua frente sou eu. E da mesma forma, saio desse papo muito inspirado. Gosto de muita coisa do que você falou, a tua história de vida nos inspira e eu acredito piamente que se a gente investir nas nossas habilidades humanas, nas nossas habilidades de relacionamento, olhar um pouco mais para o time, compartilhar o resultado com a companhia, acho que dessa forma a gente vai conseguir construir negócios muito mais longevos, com significado, com propósito, para além do resultado financeiro, que é importante, que alimenta nossas empresas, mas que não é tudo. O dinheiro ele não significa nada se você não tem significado, né? Com você, se você não tem propósito, se você não tem direção. Veja aí tantas pessoas que têm tanto dinheiro, que são tão ricas financeiramente, mas que têm uma vida pobre, uma vida sem sentido, são angustiadas, depressivas, né? Como fazer essas reflexões no ambiente corporativo? E eu acho que essas reflexões elas são necessárias, porque a gente vive uma epidemia hoje muito grande de problemas de saúde mental dentro das empresas. Total. Pessoas que estão vivendo cada vez mais ansiosas, angustiadas, vivem momentos de muita dificuldade, e aí a gente fala de burnout, de crise de ansiedade, de crise de pânico. E o que falta?
falta muitas vezes sentido, propósito, né? Habilidades humanas. Você se perceber que muitas vezes você deixou passar aí no meio do caminho. E é muito importante porque não tem como a gente dissociar o que é a vida profissional do que é a vida pessoal. Se você é uma pessoa só atuando em diversas esferas. Então eu acho que a grande mensagem é cuide de você. E só para finalizar, se você não está bem no pessoal, você não vai estar bem no profissional. É isso. Se você não tem família, se você não é um cara que respeita seu pai e sua mãe, se você é um cara que olha para o seu filho e fala, eu tenho um sentido, eu tenho um filho aqui, eu preciso mudar a vida desse garoto ou dessa garota, você pode ter certeza, sua meta vai ser cumprida. Mas na hora que você chegar na sua casa, você não vai ter o resultado que você espera. É isso, é verdade. E vou falar uma coisa para você também. Não tem como. Nenhum fracasso na família justifica o sucesso profissional. Sim. E vice-versa, tá? Porque você não consegue ser feliz se você não for feliz profissionalmente. Eu tenho esse lema, sabe por quê? Que a gente passa muito mais tempo trabalhando do que em casa. Sim. Então, se você não é feliz naquilo que você faz, ou se você não encontra prazer no trabalho, independente de qual trabalho seja, prazer no que você está produzindo, satisfação no que você está produzindo, você vai passar a semana inteira, você vai chegar lutando, você vai chegar sonhando com a sexta-feira, chega na sexta-feira e você vai ter um momento de prazer na sexta à noite, no sábado, no domingo à tarde você já vai estar triste, porque segunda-feira você volta para o suplício. Então, a gente precisa enxergar a nossa vida como ela é. Ela é uma coisa só. Contador, se o seu CNPJ está forte, e se o seu CPF está fraco, você não tem sucesso. Verdade. Não adianta CNPJ estar no alcance máximo se o seu CPF ainda não está cuidado. É isso mesmo. Tem que verdade. entender isso. É verdade. Gente, falei aqui com o Fabrício e Aneta, fiquei muito inspirado com esse papo. Esse foi um episódio incrível do CIEGcast, espero que vocês tenham gostado. E se esse conteúdo fez sentido para você, envia para um amigo, envia para um familiar, compartilha esse conteúdo. É isso aí, tamo junto. Até a próxima.